E o Flamengo, na teoria, ele é favorito, mas assim, o Flamengo não tá jogando bem. O jogo lá na Argentina, o Flamengo poderia perfeitamente ter voltado com uma derrota. O Racing teve gols anulados, um deles é bem discutível. O time do Racing não tá bem no argentino, tá jogando tudo na Libertadores. Sim, Flamengo na teoria é favorito, deve ganhar o jogo, mas não é um time que te passa hoje total confiança. É um time que está tentando se acertar, mas ainda não se acertou. É um time que oscila muitas vezes dentro do mesmo jogo ainda. Mauro, eu acho que eu até cheguei a comentar com você numa transmissão aqui, Mauro, que eu tava achando que o Flamengo tava com algum problema interno, porque existia uma queda muito grande mesmo com relação ao futebol do Flamengo, né? E a gente sabe bem, Mauro, que quando tem um elenco com tantas estrelas assim, não é fácil de você trabalhar num elenco desse, né? É bom, mas não é fácil. É bom, mas não é fácil. E aí, como é que você vê esses dois jogos, hein, Mauro? Eu acho que esse problema não tem no Flamengo, pode não ser uma maravilha, mas não acho que é por isso que o time não esteja jogando tão bem. Antes de a bola rolar terça-feira passada, a Avejaneda, eu dava 70% de chances para o Flamengo, até pelo momento muito ruim do Racing. O Racing nunca havia tomado tantos gols no começo do Campeonato Argentino, era o segundo pior, ou ainda foi, o segundo pior início do Racing numa competição em que ele já foi eliminado pelas características especiais pós-parada da pandemia, não pós-pandemia, né? Crise institucional no domingo, antivéspera do jogo, com a série do Diego Milito, da Secretaria Técnica do Racing, enfim, e uma camisa poderosa, com um time muito legal, um ótimo treinador, jovem, ambicioso, também maluco como o BKSS, e que estreou na terça-feira passada um 5-2-3 ou 5-3-2, que não havia jogado e jogou muito bem. Foi a melhor partida depois da parada do Racing, e não foi das melhores do Flamengo. Ainda assim, conseguiu para mim um ótimo resultado em El Cilindro e Avejaneda, porque empatar com o Racing 1-1 é ótimo, até porque começa hoje, logo mais à noite no Maracanã, classificado, né? Ele começa o jogo, o mata-mata de volta no Maracanã com 0-0. Claro que vai faltar a torcida do Flamengo, claro que ainda vai faltar Gabriel Barbosa, muito possivelmente. Rodrigo Caio volta à equipe, o que é ótimo, depois de uma séria lesão na panturrilha, mas não vai ter o Túlio, que está suspenso, não vai ter o Natan, que está suspenso. O melhor do Gustavo Henrique está longe do ideal. Acho até que deverá começar o Léo Pereira, e eu começaria com ele. Noga talvez muito cedo, muito jovem para isso, mas vejo o Flamengo com mais opções, porque se não ter Gabriel Barbosa, teve uma ótima atuação do Bruno Henrique na Argentina e vai ter Pedro de volta, que ainda que não 100%, a fase do Pedro era tão fantástica que eu acredito que vai voltar no mesmo nível. E o Racing ainda acho que é um time que fora dele, cilindro, fora da Avejaneda, já não é o mesmo. Claro que vai ser difícil, como é sempre, você enfrentar uma equipe argentina, qualquer que seja, e não é um time qualquer, não é uma camisa qualquer da academia do Racing. Mas eu vejo o Flamengo forte, se não ainda plenamente preparado, com mais condições, até porque passou a semana inteira treinando. Hoje se completam 3 semanas o Rogério Ceni na Gávea, e ele pela primeira vez teve uma semana inteira, desde terça-feira até hoje, para montar um time que me parece preparado, pronto, ainda para não ser aquele que a gente imaginava, mas me parece falso o suficiente para passar pelo Racing. Dá tempo do Zé falar ainda a respeito desse jogo e a gente vai pro intervalinho. Zé, 2 grandes jogos, né, Zé? 2 grandes jogos. Quando a gente coloca em campo brasileiros e argentinos, né, a gente pode esperar grandes jogos. Você acha que já passou aquela história de dizer brasileiro e argentino, o pau comia mesmo, sabe? Pancadaria, tinha muito disso no passado. Mudou um pouco a coisa, né, Zé? Mudou no futebol sul-americano de uma forma geral, né? Felizmente até. Brasil e Uruguai, argentinos e uruguaios, brasileiros e argentinos. Os profissionais, eles têm convivido muito quando passaram a ir mais para o futebol europeu. E depois aqui, eles se reencontram, tal, quando voltam, e existe um respeito maior. Essa coisa de pancadaria já faz parte do passado. Libertadores, você notou que agora não tem torcida, mas mesmo quando tinha, era raro aquele escudo para proteger na cobrança do escanteio? Mas eu já mudando nos últimos anos. Mas eu já ouvi gente falando que... Eu já ouvi gente falando, isso é Libertadores. Eu acho isso uma das maiores imbecilidades de todos os anos. Sabe aquela história? Eu tenho uma opinião, Zé, que... Eu respeito muito a cultura, né? A cultura do país, mas quando tem cultura burra, eu sou a favor de acabar isso aí, entendeu? Isso aí tem que acabar, porque a gente usa muito dessa muleta. É cultura do país, mas se a cultura não cabe mais, nunca coube, não cabe pro mundo de hoje, acabou, entendeu, Zé? Cultura burra, né? Não tem por que perpetuar. Cultura do... na verdade, uma falta de cultura. Violência, Fausto, o Atlético tem 15 desfalques.
Oi, Mauro. Não, perdão, é falta de cultura, falta de tudo, né? Nem cultura, né? O Atlético contra o River, o Atlético tem 15 desfalques, 11 jogadores com Covid, só um goleiro. Dos 5 goleiros, 3 com Covid, um vai jogar, o outro foi emprestado. Ou seja, só tem o goleiro titular. Deus me livre, se acontecer alguma coisa, alguém da linha vai ter que ir para o gol. Né? Não tem. E com esse caminhão de desfalques, enfrenta um River inteiro, e um River que já era favorito. Aliás, eu achava que o River ia ganhar os 2 jogos. O Atlético se superou, como você disse, Fausto, na ida, né? Mas é super favorito o River hoje. O Atlético, para passar, tem que, sei lá, fazer um jogo histórico, para ficar marcado para sempre. Na história dele, eliminar o River com todas essas circunstâncias desfavoráveis no jogo de hoje. No Maracanã, o Flamengo é favorito contra o Racing, mas é Brasil e Argentina, né? Que vale muito mais quando é o deles aqui que vem em baixa do que quando o caso do Atlético vai lá. Para eles, essa coisa de chegar embaixo aí e complicar a vida do brasileiro é mais real, essa situação. Então, o Flamengo é favorito, mas abra o olho contra esse time argentino. Moleza não vai ter, não. Né? Rodrigo Caio voltando, sem o Gabigol, mas a possibilidade do Pedro jogar, deve jogar. Eu acho que o Flamengo, ainda assim, ganha o jogo com as mesmas dificuldades das oitavas do ano passado, né? Mas passa de novo esse ano. Pra mim passa Mengão, pra mim passa River, infelizmente pro Furacão, e pra mim passa Santos.